Tudo bem, pessoal? Hoje uma conversa sobre esse livro aqui, Juventude, do John Maxwell Coetzee, ou J.M. Coetzee. Esse livro que eu li durante o período do mestrado, né, a primeira vez, e adorei esse livro. É um livro do Coetzee. Ele é um dos autores premiados com o Nobel. Ele ganhou ali o Nobel no ano de 2003. E lembrando, né? Tá aqui, ó. Vencedor do prêmio Nobel nessa minha versão aqui que saiu pela Companhia das Letras. Lembrando que o autor, ele ganha o prêmio Nobel pela obra, né? Pelo conjunto da obra, como se diz. Ele não ganha por uma obra específica. E eu acho que a obra dele, que é considerada realmente a obra-prima dele, é o livro chamado Desonra, né? Esse aqui já é um livro de 2002, né? Que vai contar aí, que vai estar ali no meio do caminho de uma trilogia de livros dele, que é chamada Vida Cotidiana. A gente tem primeiro o Infância, depois o Juventude, e se eu não me engano, o terceiro livro dele é chamado Maturidade, alguma coisa do tipo. Eu coloco o terceiro livro aqui, para vocês verem. Então vamos falar um pouco sobre esse livro, né, que é um livro autobiográfico do próprio J.M. Coetzee. Aqui o protagonista, ele se coloca como nome John, né? É bem interessante esse livro porque a gente vai acompanhar essa figura aquariana e toda a sua personalidade bastante aquariana do Coetzee, né? Para quem acredita nessa questão de personalidade astrológica, eu já vim com uma camisa que representa aqui, né, o Yin Yang, o equilíbrio. Exatamente para isso, né? Eu sou aquariano e aí eu me identifiquei bastante com a personalidade do personagem aqui. Temos a vida dele sendo acompanhada desde os 19 anos, quando ele passa em um mestrado, né? Para cursar esse mestrado na Inglaterra. Então, o Coetzee, ele é africâner, né? Ele é o descendente dos brancos ingleses que colonizaram a África do Sul, e ele é nativo lá, né, da África do Sul, e ele vai morar na Inglaterra para fazer essa pós-graduação aqui dele. E a gente acompanha o período em que ele cursa, né, eu acho que é um curso de inglês ali, literatura inglesa, ao mesmo tempo que ele tem que trabalhar nos primeiros escritórios da IBM com os primeiros computadores, né? Ele era, durante o ensino médio lá dele e a graduação dele, né, que ele também termina, ele era muito bom em matemática, né? E aí a gente entende esse meio lugar desse autor nesses dois posicionamentos. Primeiro, a gente acompanha a narrativa desse sujeito no entrelugar, que é o Coetzee aqui, né? Porque ele está na Inglaterra como um
descendente desses ingleses exploradores da África do Sul, mas ao mesmo tempo ele não se sente inglês, apesar de ter essa descendência, mas ele já se coloca nesse entrelugar por também, na época em que morava na África do Sul, ele não se sentir pertencente daquele lugar. Exatamente por ele ser um branco, um homem branco, hétero, né, cristão, naquele lugar africano, e ele nem se sentir africano, mas também não se sentir inglês ao estar na Inglaterra. E também por ser esse sujeito do entrelugar entre a arte e a matemática. Ele trabalha com computadores, ele é um matemático, mas ele tem esse lugar, esse sujeito artístico e literário que está ali dentro da sua formação. A gente acompanha a narrativa em uma terceira pessoa bem estranha aqui, né? Porque ao mesmo tempo que é uma terceira pessoa, ao falar do John, essa pessoa é ele mesmo falando dele, né? Então é uma terceira pessoa bem estranha, quase como uma primeira pessoa, para falar a verdade, né? Então a gente acompanha essa terceira pessoa, que é uma primeira, que vai contar a jornada do John, ou dele mesmo, durante esse tempo em que ele passa na Inglaterra, através de uma narrativa que me lembrou muito o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, no qual a narrativa ela é contada através dos amores da vida dele. Ou seja, enquanto em Machado de Assis a gente tem aqueles vários amores do Brás Cubas, aqui a gente tem os vários amores do John durante esse período, e também a representação da frieza da Inglaterra, das pessoas da Inglaterra daquele período e da sociedade inglesa também, um reflexo da própria personalidade do nosso protagonista. E até uma representação da frieza da alma dessas pessoas através do clima frio daquela Inglaterra. Eu me lembro, ficou marcado na minha mente até hoje, uma parte do livro que ele diz que ele passou quase um mês sem falar com ninguém. Ele não conseguiu criar vínculo de amizade com nenhuma pessoa após os amores que ele teve lá durante um grande período, e ele ficou sem falar, né? Ele estranhava até o ato de abrir a boca, e que ele tropeçava, ele batia nas pessoas para poder pedir desculpas, para poder dar bom dia, porque ninguém dava. Então, é um livro que ele é um livro muito, muito, muito intimista mesmo. Eu acho talvez um dos livros mais intimistas que eu li na minha vida, e que vai tratar essa personalidade aquariana que fica no meio do lugar entre um pensamento extremamente metódico e matemático, ao mesmo tempo que tem um enveredamento muito forte pelo caminho da arte. O período em que ele faz a pós-graduação dele aqui, ele estuda o Ford Madox Ford, né? Ali um autor inglês, e a gente percebe como ele também se reflete
nesse autor. Então, recomendo aí o Juventude, um bom livro para começar a ler, o John M. Coetzee. Tchau vocês e até o próximo livro de algum ganhador do Prêmio Nobel que eu tenho aqui na estante e queira fazer uma crítica para vocês. Valeu!